relembrando as verdades ouvidas. Está escrito em Hebreus capítulo 2, verso 1. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Hebreus capítulo 2, primeira parte, por William Marion Branham. Possa Deus dirigir esta casa, neste tabernáculo nesta manhã. Eu oro para que o Espírito Santo grave isto profundamente em nossos corações. Importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Que tipo de pessoas devemos ser? Quando vemos o grande Jeová descer e fazer as coisas que ele faz e vê-las comparadas, escrituras por escrituras, que elas são a verdade. E estamos assentados às vezes como um parasita em um toco, e tão indiferentes. Devemos estar ocupados a cada minuto, tentando levar pessoas a Cristo. Devemos ser rochas vivas. Eu quero falar algo nesta noite em continuação ao culto de domingo sobre tentações. Eu estou baseando esse pequeno sermão e quero que os irmãos observem algo que eu quero tomar estas palavras do profeta na mensagem Como Poderei Vencer, quando ele diz assim: em 40 dias de tentação, falando sobre Jesus, vejam, ele mostrou como isto é feito, como ele venceu. Através da palavra. Foi assim que ele fez isto, pois ele era a palavra. Jesus disse: se habitas em mim, as minhas palavras em vós, você está de volta para a palavra outra vez, a palavra da promessa. O que é a palavra da promessa para cada cristão? Maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Então, como eu venço? Não eu, mas a palavra que está em mim. A palavra é Deus. Amém. Então, eu venço as coisas do mundo porque é a palavra em mim. Se habitas em mim e minha palavra em vós, então simplesmente peça o que desejares, simplesmente continua tentando. Você chegará em cima tão certo como qualquer coisa. Você tem que chegar ao topo. Em 40 dias de tentação, pela palavra de Deus, ele venceu. Eu desejo salientar algo aqui só por alguns minutos. Satanás fez as 3 investidas principais nele, naquela tentação. Observe, sempre tem sido em 3. Não te esqueças disto. Ele fez 3 investidas principais. Agora, é daqui que nós vamos, irmãos, continuar a meditar neste tema. Ele disse, ele fez 3 investidas principais, da mais alta até a mais baixa. Vocês compreenderam? Da mais alta até a
mais baixa. Então nós vemos que a tentação, ela tem a mais alta e a mais baixa. Então, ele fez 3 investidas principais, da mais alta até a mais baixa. Ele tentou o seu melhor para conquistá-lo. Mas ele era a palavra. Amém? O que ele usou? A si próprio, a palavra. As 3 principais investidas de Satanás, ou investidas nele, mas ele as refutou com a palavra. Cada ataque ele pôde fazê-lo com a palavra. Observe isto agora. Do mais alto ao mais baixo. Por isso que eu comecei no culto falando sobre tentações. E nós vimos no culto, de domingo, nós vimos no culto de domingo vários tipos de tentações. E que Jesus passou tudo isto. Mas olhando aqui por este ângulo, nós vemos aqui desde o mais alto até o mais baixo. E nós, nesta noite, vamos olhar, nós vamos se pôr de pé para lermos as Escrituras. Eu quero ler algo aqui. 1 Reis, capítulo 17. 1 Reis, capítulo 17. Nós encontramos aqui, eu quero que os irmãos observem algo aqui. Elias sendo sustentado. Elias sendo sustentado. Nós vemos que Jesus ali também, ele foi sustentado, porque estava falando sobre alimento. Vocês vão entender. E aqui, nós estamos num tempo aqui, que Elias chega diante de Acabe, no verso 2, 1 Reis capítulo 17, verso 2, disse: depois veio a ele, a Elias, a palavra do Senhor, dizendo, depois que o versículo 1 diz que Elias foi até Acabe e deu a sentença do que estaria acontecendo durante 3 anos, ali no reinado de Acabe, naquele tempo, dizendo que nesses anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Logo, depois daquilo, a palavra do Senhor veio a Elias, no verso 2, e disse: retira-te daqui e vai para o Oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Então, veja que aqui fala de um sustento, de um sustento. Então, no verso 8, nós vemos que então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te, vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali, e eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Então, tenha em mente esta palavra sustentar. Tenha em mente isso. Para que te sustente. Então, nós vemos que ele foi sustentado ali. Depois disto,
nós vemos que Elias, no capítulo, creio que é o 19, verso 4, e ele, porém, foi ao deserto caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro e pediu para si a morte. E disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que então um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te, come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, uma botija de água, comeu, bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: levanta-te, come, porque te será muito longo o caminho. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Que comida era essa, né? Com a força daquela comida. A Bíblia faz questão de deixar: com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe. Pai Celestial, aqui estamos nós, Pai, mais uma vez nesta noite, com um prazer em nossos corações, com alegria de estarmos reunidos aqui. Somente o Teu Espírito para nos mover, como ouvimos o Teu profeta, Pai, nos ensinando, o Teu Espírito nos move, Senhor. E nós estamos aqui movidos pelo Teu Espírito, com prazer em nossos corações. Agradecemos a oportunidade. Reunimos aqui para ouvir a Tua palavra e para alimentar de Tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar. Preste bem atenção nisto, irmãos, nesta noite, né? Ao falarmos deste alimento. Agora, o profeta prega, eu quero fazer uma junção aqui, né? Hoje, nós vamos meditar em cultos futuros, né? Falando um pouquinho dessa tentação e conectar estas tentações com o alimento. Me veio ao coração falar sobre isso. Você vai ver que o profeta prega 3 sermões, vocês gravam isso aqui, 3 sermões. Ele prega 3 sermões, e nesses 3 sermões que ele prega, ele fala sobre esse alimento. Então ele prega uma mensagem, né, um sermão intitulado Como poderei vencer. Como poderei vencer? Este foi o culto, foi o sermão que eu preguei ali em Caçador, falando sobre vencer. Falando sobre vencer. E, irmãos, o pensamento desse vencer está conectado ali no livro de Apocalipse, aonde lemos, no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 10 e 11, aonde fala sobre como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação,
que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Irmãos, vamos ter em mente em nós, né? Porque, assim, irmãos, o sermão, nós estamos ouvindo aqui e vemos que, nós vamos ver aqui, nesta noite, meditar, né, mais profundamente, antes de continuarmos aqui, no sentido, no significado do que é o sermão, do que é a pregação. Isso traz para nós boas novas do Evangelho. Isso abre o nosso entendimento. Isso traz para nós boas novas. Por isso que nós estamos aqui para ouvirmos a palavra de Deus. Por isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui porque cremos e sabemos que é o meio que Deus usa para falar conosco. Você crê assim, não crê? É por isso que estamos aqui. É um dom de Deus em nosso favor. Aquela mulher, a rainha de Sabá, viajou quantos meses para ir num culto, numa reunião daquele rei que nós conhecemos, chamado Salomão. Ela viajou 3 meses. Irmãos, ela viajou 3 meses, mas procura, né, entender. Ela morava lá naquela região, né, a Rainha do Sul, creio que era etíope. As pessoas passavam ali e diziam para ela, e comentavam com ela, está tendo um grande avivamento entre Israel. Está tendo um grande avivamento. Tem um rei lá, chamado Salomão, aonde as pessoas vão e os seus problemas são solucionados, aonde as pessoas estão vivendo em harmonia, em alegria, em paz. Deus está com eles lá, tem um dom, né? Um dom. Ela foi ouvindo aquilo, colocou uma sede nela. Então ela disse, eu vou lá ouvir, vou lá para ver com os meus próprios olhos, para ouvir com meus próprios ouvidos, se isso realmente é assim, como eles estão falando. E ela viajou, chegou lá, ela se assentou, e foi muito mais do que passaram para ela, ao ponto que ela chegou a desmaiar, né? Como disse a palavra. Saiu de si quando ela estava ali. Jesus citou em seus dias, eis aqui um maior do que Salomão. Nós temos isso nesses dias também, que é um maior do que Salomão. Então, quando nós viemos para ouvir este maior do que Salomão, que pode e que está nos orientando nesta nossa peregrinação. Nós não somos renegados, nós não somos fugitivos, nós somos peregrino e estrangeiro em terra estranha. Então, todas as vezes que nós nos reunimos, nós vamos receber boas novas do Evangelho. Vamos ser orientados como continuar a nossa caminhada. Vamos ser orientados o que temos que fazer ainda, enquanto estamos aqui. Agora, preste bem atenção nisso, eu quero citar isto aqui. Ele pregou 3 mensagens. Como poderei vencer? O tempo da colheita. Anota essas 3 mensagens. Como poderei vencer? Quem pode anotar, né? Sempre. Quem gosta de anotar, quem gosta de rever. Como poderei vencer? O tempo da colheita
alimento espiritual ao seu tempo. Alimento espiritual ao seu tempo. Alimento espiritual ao seu tempo. Na mensagem O Tempo da Colheita, interessante que o profeta, quando estava pregando esse sermão, quando foi pregar esse sermão, ele disse assim, né? Agora, para aqueles que gostariam de ler, geralmente vocês gostam de acompanhar um ministro quando ele vai ler, para encontrar de onde ele está falando, se vocês têm suas Bíblias. Da onde ele está falando? Porque é onde o Espírito está guiando nós. E aí ele disse, e agora eu vou lhes dar o meu tema antes de falar, mais ou menos, quero ensinar e falar enquanto prosseguimos, e isto eu intitularei, de algum modo, eu não sei porquê, estou intitulando isso, O Tempo da Colheita. O Tempo da Colheita. E a escritura que ele usa é exatamente a escritura de São Mateus, capítulo 4, onde fala da tentação. Quantos estão entendendo? Não é ali que fala sobre a tentação, nós lemos? Nós não acabamos de ler aqui que foi desde a mais alta até a mais baixa. Disse o profeta, né? Satanás fez as 3 investidas principais nele, naquela tentação. As 3 investidas principais. E ele disse, não esqueça disso, ele fez 3 investidas principais. Da mais alta até a mais baixa. Ele tentou o seu melhor para conquistá-lo. Mas ele era a palavra. Amém. O que ele usou, né? A si próprio, a palavra. As 3 principais investidas de Satanás, ou as 3 principais investidas nele. Mas ele a refutou com a palavra. Cada ataque, ele pôde fazê-lo com a palavra. Agora, observe isto, do mais alto ao mais baixo. Então, esta tentação, o profeta está falando na mensagem, como poderei vencer? Na mensagem O Tempo da Colheita, eu vou dar aqui alguns parágrafos, porque eu quero que vocês depois, nós vamos meditar nisso durante alguns cultos, depois desses cultos especiais, se Deus permitir. Na mensagem O Tempo da Colheita, no parágrafo 107, o profeta disse, recordem, a Bíblia diz, na boca de 3 testemunhas, que cada palavra seja firmada. Nós entraremos nisto em poucos minutos, nas 3 tentações de Jesus. Prestem atenção nisso. As 3 tentações de Jesus, todos acompanhando? As 3 tentações do quê? Se vocês estão acompanhando comigo, vamos lá. As 3 tentações dos ministros, hoje, onde eles caem. As 3 tentações do quê? Da igreja, e onde ela cai. As 3 tentações de uma organização, onde acontece a sua queda. E as 3 tentações aonde? Nas pessoas, e onde acontece sua queda. Então, vamos lá. As 3 tentações dos ministros, as 3 tentações da onde? Da igreja, e onde ela cai. As 3 tentações
de uma organização e as 3 tentações nas pessoas. Por isso que o meu tema é sobre tentações. Então, domingo, nós tivemos assim, né? Fizemos um fundo e, como os irmãos sabem, às vezes começa assim, aonde vai dar isso? Mas presta atenção que a gente vai aprofundando mais. A questão de aprofundar mais, irmãos, podemos entender como polir. O profeta usa essa expressão, você vai polindo e aquilo vai dando mais brilho. Correto? Então, nós vamos polindo aquilo. Conforme você vai polindo, o que acontece? Vai dando mais brilho. O profeta usa essa expressão. Vamos polir, né? E também ele usa a expressão de nós olharmos uma escritura mais profundamente, não de uma forma superficial. Se nós olharmos uma escritura de uma forma superficial, nós vamos ter um entendimento superficial. Mas ele diz que nós temos que olhar as escrituras mais profundamente e captar o real sentido disso. Quando citamos aqui domingo, Apocalipse capítulo 3, quando o profeta disse, ao que vencer, na Apocalipse capítulo 3, verso 12, ao que vencer, ao que vencer, eu farei coluna do templo do meu Deus, ao que vencer, na era de Laodiceia, Apocalipse capítulo 3, verso 21, ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Nós vimos que o profeta mostra para nós, não é olharmos e perguntarmos o que vencer, mas é como vencer. Creio que todos lembram disso. Como vencer? Como vencer? Então veja que essas tentações vêm, e o profeta disse, nós vamos entrar nisto, nessas 3 tentações dos ministros, da igreja, de uma organização, e também essas 3 tentações nas pessoas. E onde acontece sua queda? Onde acontece sua queda? Então a mensagem, como poderei vencer? O tempo da colheita, e depois a mensagem, alimento espiritual ao seu tempo. Creio que essa vai ser a terceira que vamos usar conectando essas 2 mensagens. Como poderei vencer? O tempo da colheita e o alimento espiritual. Então, nesta mensagem, eu vou colocar aqui um pouquinho, né? E os irmãos entendam algo. Na mensagem Alimento Espiritual em seu devido tempo, eu quero tocar nesta parte aqui, aonde eu estava meditando numa manhã, aonde o profeta disse, Elias, durante esse tempo, teve um lugar secreto a que Deus lhe tinha ordenado ir. Que tempo que Elias tinha um lugar secreto? No tempo em que havia uma seca. Uma seca. O profeta disse que Elias
Elias. Aquele tipo ali, com que eu vou tipificar Elias, vou tipificar Elias com a igreja hoje. A igreja de hoje, pouco antes do juízo. Ele recebeu esta mensagem. Elias, ele representou, recebendo cuidados no natural, seu alimento natural, porque não ia chover. Agora, conforme a palavra de Deus, por 3 anos e 6 meses, ou até que Elias chamaste por isso. A hora em que disseres, Elias, é a que será. Portanto, ele caminhou até o rei e disse, nem mesmo cairá o orvalho até que eu chame por ele. Essa é uma carga e tanto, não é? Uma mensagem e tanto, não é, irmãos? Vocês estão entendendo, igreja? Agora, nós vamos tipificar isto com a seca espiritual de hoje. Agora, todos sabemos, e estamos bem conscientes, de que há uma grande seca espiritual na terra hoje. Espiritualmente falando. E você sabe, isso foi predito pelos profetas que seria pouco antes da segunda vinda de Cristo, dizendo, virá uma fome na terra, e não será só de pão, mas de ouvir a palavra de Deus. E esse dia é agora. Ouvir a verdadeira palavra de Deus. Agora, isto tipifica a seca natural com a espiritual. Veja que há uma seca espiritual. Pecado, incredulidade, por falsos mestres, modernistas na igreja, tinha trazido o lugar a este juízo vindouro, próximo. Então, eles tinham se voltado da palavra de Deus e seu profeta, em termos teológicos modernos da palavra. Note aqui, é exatamente nesta hora que Deus sempre levanta alguma coisa, porque Ele não faz nada sem que primeiro o revele ao povo. E Ele sempre revela por seus servos. Agora, Elias, durante esse tempo, teve um lugar secreto a que Deus lhe tinha ordenado ir. Essa é a coisa que queremos ver agora, pouco antes de termos a fila de oração. Elias teve um lugar secreto provido pelo próprio Deus. Agora, a igreja não proveu para ele. O rei não proveu para ele. Ele próprio não o proveu, mas Deus proveu um lugar secreto para Elias ser alimentado o tempo todo durante a seca. Onde seu alimento foi provido dia a dia. Ele não precisava se perguntar o que aconteceria amanhã, ou se o estoque se esgotaria. Deus disse, eu tenho ordenado aos corvos e eles te sustentarão. Que coisa maravilhosa! Um tipo do nosso lugar secreto em Cristo. Nós temos um alimento secreto, irmãos. Agora, preste bem atenção nisso. Todos compreenderam isso nesta noite? Você compreendeu? Nós temos um alimento secreto. Nós temos um pão.
nós temos um sustento, irmãos, para nós, nesta seca espiritual que está tendo aí. Agora, vimos aqui nesta manhã, para termos companheirismo ao redor do alimento natural da vida. O profeta estava dizendo, na mensagem O Tempo da Colheita, dizendo assim, chegamos hoje de manhã aqui, a mesa estava preparada, o café da manhã estava preparado, tivemos companheirismo com o alimento natural da vida, o qual tomamos para tirar aquilo do caminho. E agora estamos desejosos de Ti para nos dar aquele maná celestial, aquele alimento que nos dá força na vida que está em nós. Enquanto o sangue leva este alimento agora para fortificá-lo, para fazer mais células, para nos construir fortes para o dia, que possamos receber de Cristo, para que Ele possa entrar em nossos espíritos nesta manhã, através da palavra, e nos fortaleça para a hora em que nós estamos vivendo. Porque os dias já passaram, e as sombras do entardecer estão caindo, a luz do entardecer está aqui, e logo estaremos ouvindo o breve chamado venha para cima, e queremos estar prontos naquela hora. Então, ajude-nos, Pai. Para que nós nos reunimos aqui? Nós nos reunimos aqui para nos alimentarmos deste alimento secreto. Quem leva este alimento para as células? O sangue. Vocês entenderam, irmãos? O sangue. Nós comemos, eu estava meditando, nós comemos o nosso alimento natural. Trabalhamos pelo alimento natural. Temos e se preocupamos pelo alimento natural. Mas o profeta está levando nós a olharmos dentro dessas tentações que nós vamos ver, essas 3 investidas do diabo, a qual o profeta vai mostrar para nós que também essas 3 investidas vêm para a igreja, vêm para o ministro e vêm para as pessoas. E que a única forma de vencer isto, como poder vencer? A única forma de vencer é você reconhecer o inimigo, as suas armadilhas, e reconhecer que a única forma, disse o profeta, de vencer é pela palavra de Deus. É saber a hora que nós estamos vivendo, o momento que nós estamos vivendo. E eu estava dizendo, assim como Elias tinha esse lugar secreto, eu vou dizer algo. Elias foi direcionado a esse lugar e Deus tinha um lugar reservado para ele. O mundo estava perecendo. O mundo estava morrendo. As pessoas estavam ali, tudo correndo para cima e para baixo, desesperado. Mas Elias tinha um lugar secreto que Deus tinha preparado para ele. Por que Elias não estava preocupado? Por que Elias não estava ali preocupado, como disse o profeta? Elias tinha um lugar preparado. Eu quero que vocês vejam isso. Elias teve um lugar secreto provido pelo próprio Deus. Agora, a igreja não proveu isso para ele. O rei não proveu isso para ele. Ele próprio não proveu.
mas Deus proveu um lugar secreto para Elias ser alimentado o tempo todo durante a seca. Nós temos um alimento, irmãos, espiritual. Agora veja, o profeta começa a mostrar para nós o natural. Ele começa a mostrar para nós esse alimento natural, dizendo: Senhor, é o sangue. Enquanto o sangue leva este alimento para fortificar, para fazer mais células, para nos construir mais forte para o dia que possamos receber de Cristo um alimento espiritual para nos fortalecer. Nós temos um alimento espiritual. Agora, que valor nós estamos dando para este alimento? Porque este alimento espiritual é o único alimento que dá para nós, irmãos, que faz de nós as pessoas mais sábias deste mundo. Quero conectar isto com Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel, nos dias do rei da Babilônia. Havia dois tipos de alimento naqueles dias. Havia o manjar do rei, não havia? Vocês estão entendendo? Havia o manjar do rei. Eles foram levados dentro do palácio do rei. E o rei preparou o melhor para alimentar eles, porque queria que eles crescessem ali, fossem homens sábios e trabalhassem ali. Mas eles propuseram em seus corações não se contaminarem com o manjar do rei. Vocês estão entendendo? E foi dado para eles outro alimento. E com aquele alimento que eles se alimentaram, eles se tornaram muito mais formosos e sábios do que os outros. Aí eu pergunto e medito com a igreja: aonde está esse alimento nos dias de hoje que faz nós sermos muito mais sábios do que as pessoas deste mundo? Porque quando a pessoa está com fome, disse o profeta, quando a pessoa tem fome e não tem a comida para ele comer, ele come da onde? Da lata do lixo. Ele come da lata do lixo. Sabe por que ele come lá? Se você nunca viu alguém comer lá no lixo, e esse mundo hoje está profetizado que haveria hoje uma fome na terra, e não será só de pão, mas de ouvir a palavra de Deus. E as pessoas estão comendo na lata do lixo desse mundo. Lixo. Coisas podres. Estão comendo na lata do lixo, pensando, ou tentando matar esta fome. Estão desesperados, estão com fome, correndo para cima e para baixo, como diz a profecia. Mas o profeta disse que haveria um alimento secreto para a sua noiva. Um pão, um alimento. E esse alimento para nós faz com que nós possamos, irmãos, ficar tranquilo diante das coisas que estão acontecendo. Você acha que necessita irmos atrás de certos tipos de informações que há nesse mundo, de conversas? Está cheio, irmãos, de informações neste mundo. Está cheio de notícias. As pessoas não se dão conta do que está por detrás de tudo, de todo esse meio de comunicação hoje.
Estamos falando de alimento e estamos falando de tentações. Vocês estão entendendo, irmãos? Tentações e de alimento. Quando se fala de tentação e de alimento, não esqueça que um dia o profeta ensinou para nós que Davi recebeu na sua casa um visitante. Nós sabemos disso. Quantos lembram dessa passagem? Ele recebeu um visitante em sua casa. E ele serviu comida para esse visitante, não foi? Porque o visitante, aquele viajante, estava com fome. O profeta contou essa parábola para Davi. Estava com fome. E em vez dele pegar das suas ovelhas que ele tinha, das suas 500 ovelhas que ele tinha, para servir aquele viajante que estava ali, para dar de comida para ele, ele foi e pregou a única ovelha que o seu vizinho tinha. Seu vizinho tinha uma ovelha, uma única só, que tratava como sua irmã e cuidava com todo carinho, pois o homem deixou as suas 500 e foi pegar aquela para saciar e para matar a fome daquele viajante que estava passando por ali. Davi ficou indignado e disse: esse homem merece morrer. Ele tinha 500? Por que ele foi pegar aquela única ali para matar a fome daquele viajante? Não podia pegar as suas? O profeta disse: sabe quem que é esse homem? Esse homem é tu, Davi. Tendo suas 500 mulheres, foi pegar a mulher de Urias para matar um desejo de um viajante que estava passando por ali. Veja como que a fome, irmãos, veja como que a comida está ligada à tentação nesses dias. Desde o mais alto até o mais baixo. Não estamos falando de algo, irmãos, nesta oportunidade que eu quero que a igreja possa captar. Toda a corrida, tudo que estão fazendo, estão matando um desejo. Lá no livro de Tiago, nós lemos isso no livro de Tiago, veja bem aqui, irmãos. Voltamos lá no livro de Tiago, nós lemos isso aqui no culto passado, e veja que Tiago, o apóstolo Tiago, falando sobre isso, disse o quê? Tiago capítulo 1, verso 12. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado, diga: de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria consciência, um desejo. É por isso que o diabo está colocando diante das pessoas isto. Nesses dias. Então, uma coisa que me chamou a atenção, lá no livro de Coríntios, quando nós lemos lá no Coríntios capítulo 10, verso 12 e 13, aonde diz: aquele, pois, que cuida estar de pé, olhe, não caia. Não veio sobre vós tentação, senão o quê? Humana. Não veio sobre vós tentação, senão humana. Por isso que é conectado a essa... Cada um que é tentado,
ele é tentado e atraído e engodado pelo seu próprio desejo. Então aqui diz, não veio sobre vós tentação senão humana, mas Deus é fiel. Amém? Podemos dizer assim, né? Mas Deus é fiel. Podemos dizer assim, né? Mas Deus é fiel. Mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape para que a possais suportar. Só há, irmãos, um povo que vai suportar esta hora de tentações, que tem vindo, e vai ir em cada pessoa, vai ir em cada igreja, vai ir em cada ministro, vai ir em cada organização. Vai chegar, você ouve falar de um ministro, nós ouvimos aqui domingo. Vai chegar no ministro, vai chegar na igreja, vai chegar na organização, como diz o profeta, e vai chegar também nas pessoas. Essa hora da tentação. Essas tentações. Mas bem-aventurado o homem que suportar a tentação. Que hora estamos vivendo? A tentação vem como um prato servido para que você possa comer, não somente no natural, mas no espiritual. Mas por que Jesus venceu? Porque ele tinha um alimento. Ele tinha um alimento. Ele venceu a Satanás porque ele tinha um alimento. E o alimento que ele tinha era fazer a vontade do Pai. Ele disse para os discípulos isso. Olha a escritura lá que quando os discípulos chegaram e ofereceram comida para Jesus e ele não quis comer. Você lembra dessa passagem? Quantos lembram? Ele, será que ele trouxe uma comida? Ele disse, não, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Essa comida alimenta. Essa comida tem substância. Essa comida faz com que nós possamos crescer espiritualmente. Amém? Preste bem atenção nisso, irmãos. Na mensagem Alimento Espiritual ao seu tempo, parágrafo 4, disse o profeta, queremos que vocês sejam edificados agora, nestes santos oráculos de Deus, na fé, ele disse, a fé desta hora. A fé desta hora. Aí ele disse assim, vai se requerer mais fé do que já houve em qualquer era. Vocês podem acompanhar ali? Vai se requerer o quê, irmãos? A conversa é séria, igreja. Vai se requerer o quê? Mais fé do que já houve em qualquer era. Olha a fé daqueles irmãos da arena. Não era fé ou não era, irmãos? Os leões comiam eles? E nós olhamos aqueles irmãos que entravam na arena. Que fé, não é, irmãos? Para ser comido por leões, era uma fé, algo que tinha sido dado para eles. E aquilo veio crescendo. Depois, através de Martim Lutero, através de Wesley, através dos pentecostais. Mas ele disse, mas a fé agora vai se requerer mais fé do que já houve em qualquer era. Diga, irmãos, dentro da sua alma, Senhor, acrescente minha fé. Diga agora dentro de você, Senhor, se tem que ter mais fé do que já houve em qualquer era. Eu tenho recebido esta fé.
Eu tenho obtido esta fé. Por quê, irmãos? Porque esta tem que ser fé do quê? Fé de arrebatamento. Qual que é a diferença? É fé de rapto. É fé de transladação. Fé de arrebatamento. É fé, irmãos, para sair daqui. É fé para desaparecer daqui. É fé para sumir desse mundo. Irmãos, é uma fé que vai fazer você sair deste mundo e entrar em outra dimensão. É uma fé de arrebatamento. Como que vai vir esta fé? Esta fé vem através de um alimento. Esta fé vem de uma comida. É uma comida secreta. Ele disse, fé de arrebatamento para ser levado para cima. E assim, nós queremos que vocês creiam esta noite em tudo quanto tem visto e ouvido. A palavra que tem ouvido ser pregada, os sinais e prodígios que tem visto serem feitos. Nós queremos que vocês façam o quê? Todos juntos. Acumulem tudo isso no coração e considere se é Deus ou não. Acumulem. Sabe o que é acumular, né? Eu vou acumular o culto de domingo com esse culto aqui. Domingo foi uma bênção. Domingo, a palavra veio para mostrar para nós as tentações. Só as tentações? Não. Mostrar para nós que nós podemos vencer estas tentações. E mesmo sendo tentados, mas maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Isso é um alimento secreto. Quando alguém vier e disser, ninguém vai escapar, dentro do seu coração você tem algo que dizer, eu vou escapar. Amém? Ninguém vai escapar. Todo mundo vai ser pego nessa armadilha. Não, eu não vou ser pego. Eu vou subir. Eu vou sair daqui. Como disse, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nós temos um alimento. Cada culto, Deus tem dado para nós um alimento. Não deixe esse alimento parado ali. Coma. Alimente-se. Irmãos, tudo que vier, presta bem atenção, tudo que vier, presta bem atenção, tudo que vier, toda a informação que vier pela internet, pelo YouTube, pelo Face, tudo meio de comunicação, todas as informações que vierem, nenhuma dessas informações é maior do que essa informação que nós temos aqui. Nenhuma! Porque este é um alimento secreto para nós. Nenhuma dessas informações é maior do que essa daqui, ó. Nenhuma! Nenhuma! Porque isso aqui, irmãos, isso aqui é o alimento espiritual ao seu tempo. Nós estamos vivendo deste alimento. O mundo está em seca. O diabo está por detrás de tudo. Então nós temos uma mensagem, um alimento para nós. Irmãos, eu estava dizendo para os irmãos do Gomelando, nós estávamos meditando sobre isso. Quando, irmãos, você olha, não de uma maneira intelectual, mas quando você começa a comer isto, as coisas mudam. As coisas mudam. Apocalipse capítulo 5, encontramos um livro fechado, não é, irmãos? Apocalipse capítulo 5, encontramos um livro fechado. Hã? Ninguém sabe? Não encontramos um livro fechado em Apocalipse 5? Quem sabe? Levante a mão. Deixa eu ver. Ninguém sabe.
Em Apocalipse capítulo 5, só uma mão levantada? Apocalipse capítulo 5, encontramos um livro fechado. Nós temos que alimentar desse alimento, irmãos. Não esqueça destas coisas. Não tenha só aqui. Acumule no seu coração estas coisas. Eu quero deixar isto para a igreja nessa noite. Apocalipse capítulo 5, encontramos um livro. Está fechado o livro em Apocalipse 5 ou não? Ou está aberto? Tá. Quando, irmãos, falarem para você assim, ó, Apocalipse capítulo 5, encontramos um livro fechado. Está fechado? Não está fechado em Apocalipse 5? Tinha alguém digno? Nem de abrir e nem de olhar. Está fechado o livro aí em Apocalipse 5? Em Apocalipse capítulo 10 encontramos um livro aberto. Isso ou não? Está aberto em Apocalipse 10? Quantos creem? Quantos podem alimentar desse alimento? Apocalipse 10, o livro está aberto ou não? Eis que um anjo forte desceu com o pé na terra, outro no mar, com um livro, está escrito o quê? Fechado ou aberto? Com um livro aberto. Parece que nós já ouvimos tanto disso, mas olha só. Ele aparece com o livro aberto e entrega na mão de quem? Apocalipse capítulo 10, verso 7. Mas na voz do sétimo anjo, não é, irmãos? Você viu que ele entrega na mão do sétimo anjo um livro aberto? Quem que abriu o livro? O cordeiro. Ele entrega o livro aberto. Quando ele entrega o livro aberto, ele pede para alguém comer o livro, não é? Quem come o livro? Quem come o livro? João não come o livro? Ele come o livro fechado ou o livro aberto? Ele come o livro aberto. Nós estamos lendo Apocalipse capítulo 10, não estamos? Estou falando do livro. Preste bem atenção. Olha lá, no verso 8. E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse, vai e toma o livrinho fechado, não é? Tá, o que quer dizer aberto para nós, irmão? Revelado para nós. Este é o alimento espiritual ao seu tempo. Aí você toma, preste atenção. Você toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Quem que é esse anjo? Cristo. Amém? E fui ao anjo dizendo-lhe, dá-lhe o livrinho. E ele disse-me, toma-o e faça o que com o livrinho? E come-o. Come-o. Esse é um alimento espiritual. Quem tem esse alimento hoje? Somente a noiva. Somente os eleitos têm esse alimento. É um alimento. Irmãos, é um sustento. Quem não tiver esse sustento vai morrer. Ou vai comer na lata do lixo. Porque é uma fome aí. Se você não está comendo desse alimento, você está ficando fraco, fraca, debilitado, debilitada. O que está acontecendo? O alimento está ali. Relembrando as verdades ouvidas.